Se você aí tem o hábito de assistir televisão ou ouvir rádio, sabe que esse é o período da propaganda eleitoral obrigatória. Nas eleições municipais, você conhece candidatos e candidatas ao executivo e ao legislativo da cidade durante o horário reservado para veiculação gratuita. Essas e outras formas de publicidade política estão regulamentadas por lei e devem seguir algumas regras. O Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral, explica essas normas para a gente. Bem-vindo, Limão, tudo bem? Tudo bem, como vai? Esse é um tema muito relevante, porque a propaganda eleitoral ela é gratuita. Ela é oferecida pelo Estado brasileiro para os eleitores. A propaganda, a gente tem que ter sempre uma noção que é um direito fundamental do eleitor e não do candidato. Porque se não for dessa maneira, como que ele poderá se informar? Hoje nós temos redes sociais, mas nem sempre foi assim. Então a televisão e o rádio, eles são veículos de comunicação importantíssimos para a divulgação das plataformas políticas eleitorais, para que os eleitores possam decidir com confiança e em quem irão votar nas eleições. É uma questão de acesso democrático, então, para todos conseguirem ver. Sim, é um direito do eleitor, muito mais do que do candidato. Bom, Marina, vamos aproveitar que a gente está falando dos eleitores, já ouvir o que eles têm a dizer, quais são as dúvidas deles a respeito desse assunto. Vamos ver o primeiro vídeo de participação aqui do pessoal das ruas. Meu nome é Márcio, sou da Zona Leste de São José dos Campos. Eu queria saber por que é obrigatório rádio e TV a propaganda eleitoral. É obrigatório porque é um direito dele, de todas as pessoas. O problema que eu vejo é que os candidatos e os partidos, eles utilizam de forma errada. Eles são muito engessados, não é nem um pouco convidativa a comunicação, se torna chato. Então as pessoas acabam não assistindo. Mas é uma questão muito relevante dentro do ambiente democrático, né? E dentro disso, né, você citou a questão de antigamente, não tinham outras ferramentas como as redes sociais de forma geral, então as pessoas tinham acesso aos candidatos massivamente através de rádio e TV. Há algo parecido, pensado justamente para a internet, nesse mesmo modelo, justamente por causa dessa questão de hoje ter outras formas de acesso, né? E a gente fala de propaganda eleitoral gratuita, ela é gratuita para quem vê, mas as pessoas pagam por ela. O Estado brasileiro, ele dá isenção fiscal para emissoras de rádio e televisão que deveriam pagar tributos, mas não pagam porque abrem espaço na sua programação para essa divulgação. E considerando que hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente, que é a das redes sociais, onde as pessoas estão muito mais conectadas, as audiências estão nas redes sociais, a gente poderia sim talvez pensar num modelo novo, trazer essa ideia da propaganda eleitoral gratuita que existe por rádio e da TV para as redes sociais, talvez conferindo isenções fiscais para as big techs, as grandes empresas que oferecem os serviços de redes sociais, é uma coisa a se pensar sem sombra de dúvida, adaptando essa nova realidade que nós temos. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos conferir o que os eleitores têm mais de dúvida para perguntar. Meu nome é Rubiano. Eu moro no Interlagos. Eu queria saber quanto tempo dura cada partido de publicidade. Isso é o que se chama de direito de antena. É o direito que cada partido tem de acessar esse espaço no rádio e na TV para divulgar. Não só no momento eleitoral, mas fora do período eleitoral também, para divulgar a sua plataforma, o seu programa partidário e convocar pessoas a se filiarem ao partido político. Esse direito de antena ele é definido conforme o número da bancada de deputados federais que é eleita a cada eleição geral. Então, toda vez que tem uma eleição para deputado federal, apura-se os votos, vê quantos deputados aquele partido elegeu, e a partir dessa numeração se define o direito de antena, que confere a possibilidade de acessar o rádio e TV e também ao fundo partidário, que são recursos públicos que mantêm os partidos políticos. E a partir dessa divisão por partidos, aí o partido tem o direito de fazer a divisão entre os candidatos dele da forma que quiser.
Mas tem uma regra específica que é voltada para majoritário e para proporcional. Sim. E aí, dentro dessa proporcionalidade, observar a candidatura de mulheres, a candidatura de negros e tentar ser o mais democrático possível dentro desse grupo. Mas claro que, obviamente, aqueles candidatos a vereador, por exemplo, tem um cara que se destaca. O partido pode dar mais espaço para ele, porque ele é o puxador de votos, né? Mas não pode exagerar. Ele tem que também abrir espaço para todos os restos. E nisso a gente está falando do horário eleitoral, né, gratuito, essa propaganda gratuita que você explicou. E sobre as outras propagandas, quando de fato os partidos, os candidatos podem pagar para comprar um horário, por exemplo, como funciona? Então, justamente por causa dessa propaganda gratuita, é absolutamente proibido qualquer tipo de propaganda paga no rádio e na TV. A propaganda paga que nós temos no Brasil é somente em jornal impresso e em redes sociais. Tá? Essas são as duas modalidades de propaganda paga. E é absolutamente proibido se fazer propaganda em sites ou redes sociais de pessoa jurídica. Não pode fazer propaganda na rua em bens públicos ou bens privados de acesso público. Por exemplo, bares, restaurantes, campos de futebol, cinema, qualquer tipo outro de estabelecimento comercial, farmácia, que é muito comum, principalmente em eleições municipais, mas isso é proibido pela legislação. Isso pode ter algum impacto na candidatura? Não, se a pessoa for denunciado, o candidato for denunciado, ele será notificado pela Justiça Eleitoral para cessar aquela propaganda irregular e se não atender essa notificação, aí no momento seguinte ele é sancionado com uma penalidade de multa, que pode ir de 5 a 25 mil reais. Mas sem impugnação? Sem impugnação, é sanção de multa, mas ele continua concorrendo. E, Limão, ao passar dos anos, o período, né, o tempo em que a propaganda eleitoral gratuita fica no ar mudou também, sofreu mudanças também, Mudou, né? Porque a partir de 2015 nós tivemos uma reforma eleitoral que ela diminuiu o tempo de campanha eleitoral no Brasil. Antes eram 90 dias, hoje nós temos 45. Então a propaganda ela está restrita aos 45 dias e aí nós temos um problema na realidade, porque a pré-campanha, que é o fundamental, que é onde as pessoas ganham e perdem a eleição, porque o trabalho precisa ser feito na pré-campanha, existe uma ausência de regramento jurídico sobre o que pode e o que não pode. Nós temos ali a questão do pedido de voto antecipado, que é o artigo 36A da Lei das Eleições, que o pré-candidato ele pode divulgar sua plataforma, falar sobre suas qualidades pessoais, só não pode pedir voto. Mas é a única regra específica que nós temos. Então nós temos um apagão no momento fundamental que é da pré-campanha. Porque o momento da campanha é tão rápido, os 45 dias, porque o trabalho que você fez ou não fez, ele praticamente ele só continua na campanha, porque o fundamental é feito antes. E num período como esse, então, se tratando da campanha rádio e TV, né, da propaganda eleitoral, que recomendação que você dá para os eleitores usarem também esse período, tirar bom proveito desse período? Assistir, né, acessar o rádio e a TV, mas também buscar outras fontes de informação, porque são peças publicitárias. E tudo que é publicidade, você tende a esconder o que é realmente verdadeiro. Não interessa para ninguém algo que seja impactante do ponto de vista negativo para o candidato, ele nunca vai levar ao seu programa eleitoral. Então, buscar fontes de informação confiáveis, principalmente, veículos de comunicação consagrado, que tem equipes de jornalistas, não se deixar seduzir por blogs, por pequenas iniciativas de pessoas que empreendem na área de comunicação, porque muito provavelmente essas pessoas elas podem estar contaminadas por interesses políticos e econômicos. Então, buscar sempre os grandes veículos de comunicação, as instituições, universidades, governos, a Justiça Eleitoral, que é uma fonte muito boa de informação, e o programa eleitoral gratuito, e tentar filtrar, ser o mais crítico possível dentro desse ambiente que nós temos, que hoje, né, nós chamamos de desinformação, tendo em vista essa quantidade de insights e a quantidade de provocações que nós temos durante todo o período eleitoral. Perfeito. Resolvido, Marina? Resolvido. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço, permaneço à disposição sempre que for necessário. Marina, muito
interessante, né, essa questão da gente ver também a propaganda eleitoral como peças publicitárias, né? Então, sim, ali é uma exposição das campanhas, mas há outras formas de enxergar esse mesmo conteúdo, esse mesmo tema, né? E conhecendo as regras, acho que o conselho é sempre o mesmo quando a gente está falando de eleição, que é procurar informação, né? Justamente não acreditar fielmente ali na peça publicitária, não comprar isso com tanta fidelidade mesmo, como, né, a gente vê muitas pessoas que a gente chama de político de estimação, né? Porque a gente está, de fato, lidando com publicidade. Então, buscar informação por outras formas, acho que é o conselho que fica, né? Perfeito.